Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol, boa noite, Muniz, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vamos começar falando sobre inflação, Vera. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes pedindo uma forcinha aí para o setor varejista, querendo que os supermercados tenham o menor lucro possível, mas não vai resolver, né? O desespero é grande, né, Carol? Esse aí virou o principal calcanhar de Aquiles do presidente na busca pela reeleição. As pesquisas mostram uma rejeição muito grande ao nome dele, junto àqueles que ganham menos, aos desempregados, aqueles mais atingidos, portanto, com a alta dos preços, né? A gente está com uma inflação em 12 meses aí altíssima, de 11,73%. Agora, em maio, a gente viu uma leve queda na pressão inflacionária, né? O índice foi menor do que no mês anterior, mas ainda assim todas as previsões são de uma inflação, de novo, muito acima do teto da meta, pelo segundo ano consecutivo, e isso num ano eleitoral tem um potencial explosivo. Então, nesse evento com o setor varejista, né, com a Associação Brasileira de Supermercados, o presidente e o ministro perderam a cerimônia de mostrar o quanto que é grande a preocupação eleitoral, né, inclusive do ministro da Economia, absolutamente embarcado na campanha, pedindo congelamento de preços, algo que a gente não pratica mais no Brasil, né? Praticou lá atrás, no Plano Cruzado. Eu estava vendo a hora que eles iam falar para alguém pôr um botão na lapela: eu sou fiscal do Bolsonaro, eu sou fiscal do Guedes, e fechar supermercados que aumentarem preços. Falei disso com o Sardenberg há pouco, Vera, exatamente isso. A gente até lembrou do boi no pasto. Falei, já que Pantanal tá na moda, o pessoal caçando marroá, quem sabe volta também nesse revival, né? Tá tudo voltando. Né? Isso aí é anos 80, antes ainda, né? A gente vai ter de voltar lá para, sei lá, nem lembro a novela que passava na época do Plano Cruzado. Eu lembro que tinha um seriado enlatado norte-americano que era de um primo pobre, que no Brasil foi batizado de Primo Cruzado. Então, talvez a gente volte com o Primo Cruzado, volte com a moeda, corte alguns zeros. Eu não sei o que eles estão pretendendo, mas foi muito impressionante o discurso dos dois. Primeiro, o Bolsonaro está em Los Angeles para participar da Cúpula das Américas, consegue um tempinho para entrar numa live do setor de supermercados, sinal que a cabeça dele está absolutamente só voltada para a eleição. Ele deve achar uma perda de tempo ter ido lá se encontrar com o Joe Biden, com os outros presidentes do continente. Aí pede que eles tenham o menor lucro possível dentro dos produtos da cesta básica. Aí faz lá uma adulação dizendo que ele sabe que os lucros já estão baixos e tal, mas pede para apertar um pouco mais os cintos. E não foi a única coisa digna de nota desse evento, né? Porque o ministro, em campanha explícita pela reeleição do presidente, também foi falar que os estados têm que botar a mão no bolso, né? Quase que você pergunta, botar a mão no Bolsonaro, né? A mão na cabeça do Bolsonaro. É isso que ele está querendo dizer? Porque ele diz que os estados nunca contribuíram com nada, que tá na hora de contribuírem, falando, né? Claro, dessa ideia de zerar o ICMS dos combustíveis. E ele diz lá, eles receberam muito dinheiro nosso, bilhões, centenas de bilhões. Acontece que o dinheiro não é dele e nem do Bolsonaro. O dinheiro da União é repassado aos outros entes federativos porque assim manda a Constituição, assim é o nosso sistema tributário, em que a União arrecada uma parte dos tributos, repassa aos estados, repassa para que eles exerçam algumas das funções delegadas aos outros entes da federação pela Constituição. E quando ele diz os estados darem uma contribuição, ele está omitindo de propósito, porque ele sabe que isso daí vai se refletir na educação, na saúde, que essa mãozinha dos estados, que é quase uma mãozinha para a reeleição do presidente,
vai custar dinheiro a menos na educação e na saúde. Então, um discurso escandaloso, sem cerimônia, por parte do ministro da Economia, que depois de meses, anos, dourando uma pílula que não existia, dizendo que estava tudo bem no Brasil, passou para o modo desespero. Ele chegou a dizer, nós estamos em guerra. Guerra o quê? A guerra eleitoral? É a isso que o ministro da Economia se refere. Então, eu achei muito assim, chocante o modo como o Paulo Guedes embarcou de vez no comitê eleitoral do Bolsonaro. Vou escrever até sobre isso na campanha, na coluna amanhã. Ô Vera, falando em colocar a mão no bolso, só que aí ao contrário, né? O Guedes também, ele também confirmou que não vai ter um aumento para os servidores e funcionários aí que estão em greve, né? Os funcionários públicos. Essa expectativa que vinha há várias semanas, agora confirmado que não vai ter. É capaz de também fazer uma live com eles e dizer que eles têm que botar a mão no bolso também deles para ajudar o governo, né? Que está na hora deles darem uma contribuição e terem o menor lucro possível. Ele se esquece que está há muitos anos sem nenhum reajuste e que a inflação de fato consumiu o poder de compra das pessoas, e aí não só do funcionalismo, de toda a população brasileira. E aí é isso, ele fala... também inventa uma outra história. Nós demos redução de imposto de renda, demos redução de outros tributos, como se isso compensasse a inflação, como se isso compensasse o fato de que o salário perdeu realmente seu poder de compra e que as pessoas estão tendo a sua renda reduzida, né? Então, impressionante. Eles estão no modo campanha totalmente ativado. E o presidente demonstrando toda a preocupação que tem em não se reeleger. Portanto, tudo que ele fala contra as pesquisas, contra as urnas eletrônicas, etc., na verdade, eles sabem que as pesquisas estão corretas e que a situação eleitoral do presidente é muito complicada. Saíram novos levantamentos nos últimos dias, teve até essa polêmica de uma corretora que encomendou uma pesquisa, mudou a periodicidade da pesquisa, porque aparentemente não era bom para o Bolsonaro o resultado. Então, aí, o desespero está grande. Já foi mostrado ontem naquele show de destempero, anteontem, do presidente, e hoje, agora, nessa forma de um quase apelo para que empresário não aumente preço, para que servidor não ligue de seu salário, não conseguir comprar o que comprava antes, etc. Sendo que foi o próprio Bolsonaro que prometeu esse aumento, né, Vera? Porque se ele não tivesse falado nada, podia se fazer de louco, dizer, não prometi nada e tal. Ele prometeu dar aumento até maior para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, depois falou em aumento linear para todos os servidores. E aí o governo meio que também se faz de louco, né? Porque o Bolsonaro fala como se não fosse com ele. É o que tudo indica, parece que não vai ter. E agora o Paulo Guedes já fala no passado, o governo não conseguiu. Ele não teve esse anúncio oficial, não vamos dar aumento. Não, é assim, não conseguiu e vida que segue. Né? Só lamento, né? Exatamente. Você descreveu muito bem o estado das coisas, Carol. E veja, o Bolsonaro falou, né, que está criando condições para lá na frente dar, e o Paulo Guedes hoje falou uma coisa meio parecida na linha... vai vir em algum momento, a gente promete que vai dar lá na frente e tal, sendo que tem uma eleição no meio do caminho. Se não sair esse ano, quem vai dar o reajuste, se conseguir dar, é o futuro presidente, que pode ser o Bolsonaro ou não, mas eles estão fazendo promessa já, e é promessa de campanha nesse caso, né? Porque como não conseguiram dar esse ano, já estão fazendo promessa para a campanha, e aí a gente tem que ver se vai sair ou não, né? Mas gozada essa mudança, né, do Paulo Guedes, o liberal Paulo Guedes falando em congelamento de preço, agora dizendo que sim, a gente queria dar reajuste para servidores. Eu me lembro de falar várias vezes com pessoas da equipe do Paulo Guedes lá no início, que era deliberação dele, que não haveria reajuste, que ele achava que esse era um jeito de fazer o ajuste fiscal, não dando aumento para servidor. E agora ele está ali no palanque fazendo promessa de um aumento vindouro para os servidores, né? É isso. Vamos passar para o nosso segundo tópico aqui na conversa de hoje, a definição do PSDB de apoiar a Simone Tebet na campanha eleitoral. Segue então com um taço na vice, é isso, Vera? Exato, Muniz.
o senador Tasso Gereissati vai ser o vice na chapa da Simone Tebet. Ele acabou aceitando meio como uma missão, não estava tão empolgado em ser candidato a vice-presidente. Ele vinha falando, inclusive, em deixar a política, não ia ser candidato à reeleição para o Senado, estava aí disposto a pendurar as chuteiras, mas foi convencido. E é um nome de peso, são 2 senadores, eles têm uma boa relação, costumam atuar juntos em várias pautas lá no Senado, atuaram juntos na CPI da pandemia, e o senador Tasso foi apoiador da Simone quando ela foi candidata à presidência do Senado. Ele chegou a abrir mão, inclusive, de disputar, o nome dele estava colocado entre os candidatos à presidência na ocasião para apoiá-la. Então, eles já têm uma dobradinha ali que funciona. Vai ser a primeira coligação entre PSDB e MDB em 20 anos. Desde do governo Fernando Henrique não andavam juntos ali nas eleições, então algo bem relevante desse ponto de vista simbólico. Não sabemos se vai ter o mesmo peso nas urnas, o mesmo peso eleitoral que tem ali a simbologia desses 2 partidos juntos, porque os votos já estão muito definidos entre Lula e Bolsonaro. A gente tem cerca aí de 70% dos eleitores que dizem já ter decidido o seu voto. Não dispostos a mudar, inclusive, tem levantamentos recentes que perguntaram a esse respeito se a pessoa mudaria o seu voto, e não teve uma grande adesão nem entre eleitores do Bolsonaro, nem entre eleitores do Lula. Então, vamos ver o espaço que ela tem para crescer. Um levantamento que foi divulgado da revista Exame, do Instituto Ideia, que acho que é o que mais pega esse período em que ela passou a ser o nome entre tucanos e MDBistas, já coloca, é ótimo, coloca com 4%. É um pouco mais do que ela vinha mostrando, ela vinha entre 1 e 2 nos outros levantamentos. Vamos ver se é algum movimento que vai chegar a empatar com o Ciro Gomes, se ela vai chegar a ter uma performance melhor. Mas até aqui ainda muito difícil para esses 2, inclusive, e aí nem falo dos outros, Janone e Bivar, etc., que tem menos ainda do que o Ciro e a Simone. Agora, Vera, uma chapa aí que a gente sabe que vai sofrer com muitas traições nos estados, né? Tá ali a chapa para inglês ver Simone Tebet e Tasso Gereissati, mas tanto o MDB quanto o PSDB nos estados, a gente sabe que vão apoiar o Lula, o Bolsonaro, dependendo do estado, né? Exatamente, Carol. E isso deve acontecer também nos outros partidos que são satélites aí nessa aliança. O Cidadania também está. Na verdade, nos estados, a divisão deverá se dar entre o Lula e o Bolsonaro. Tem muitos desses partidos que têm cargos no governo federal, em várias seções aí importantes do país, e isso deverá colocá-los ao lado do presidente, da mesma maneira que tem caciques importantes, principalmente do MDB, que estão com o Lula. Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Jader Barbalho. Então são nomes que comandam o MDB nos seus próprios estados e que vão rifar o nome da senadora, né? O que essa aliança garante, além dessa coisa simbólica de ter 2 partidos que inclusive têm a mesma origem, né? O PSDB se originou como uma dissidência do MDB, tem a importância de o MDB levar, de o PSDB levar o seu tempo de TV e também contribuir com o fundo eleitoral para a chapa. Então tem também mesmo com as traições, tem um ganho do ponto de vista de uma logística de campanha, pelo fato de você ter mais tempo de TV, de você ter também mais recursos para uma campanha num ano em que esses recursos são bem escassos. Ô Vera, agora você até mencionou o Bivar agora há pouco, né? Luciano Bivar, do União Brasil, também pré-candidato ali, e ele já veio a público dizer, ameaçando retaliar aí por causa dessa decisão do PSDB de apoiar o MDB, ameaçando retirar até o apoio ao Rodrigo Garcia na disputa aqui no estado de São Paulo. Qual que é a tendência? É essa mesmo do União Brasil de agora mudar os rumos como um todo?
Eu falei até sobre isso mais cedo e desde então já falei com mais gente para a gente atualizar aqui para o nosso ouvinte, Muniz. O Bivar fez essa ameaça e eu já falava que tinha uma cara de bravata, de ameaça, primeiro porque ele que rompeu as conversas para essa aliança. Então, ele também estava entre os partidos que pensavam em lançar um candidato só. Desistiu por contingências locais do União Brasil, lançou essa candidatura dele que não tem a menor adesão nem internamente, que não tem também muito voto, né? Esse caso aí é um caso em que todo mundo briga, mas ninguém tem voto. Então, é até meio surpreendente o tanto de briga para tão pouco voto. Mas nos estados, o que os dirigentes do União Brasil estão dizendo é que vão seguir cada um também o seu caminho e vão sim se aliar com o PSDB em alguns locais em que isso é conveniente ao partido, e entre eles São Paulo. Aqui, o grupo do Milton Leite tem muitos cargos no governo do estado, tem uma parceria entre PSDB e MDB também na prefeitura. A prefeitura foi vencida pelo PSDB aqui da capital e hoje é governada pelo MDB, porque o prefeito Ricardo Nunes era vice do tucano Bruno Covas. E o União Brasil está nesse consórcio, né, nas duas pontas. Está lá na prefeitura com muitos cargos e está no governo do estado com muitos cargos importantes e há muito tempo, porque diferentemente do cenário nacional, esses partidos aqui sempre estiveram juntos. O Rodrigo Garcia era do União Brasil até outro dia. Então, não vejo a menor hipótese dele cumprir essa bravata de que vamos inclusive conversar com o Fernando Haddad. Não tem esse vaso comunicante. Toda a aliança, toda a ligação histórica do União Brasil é com o PSDB e com o MDB hoje em dia. Então, acho que vai ficar só na bravata de quem ficou meio chateado de ter sido posto para trás. Vamos falar de Cúpula das Américas, Vera. O presidente Bolsonaro chegou atrasado, perdeu a abertura e ainda enfrentou protestos, né? Para azar do Bolsonaro, essa viagem acontece justamente nesse momento de pressão internacional por respostas, né? Depois do desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Exato, ele enfrentou ali aqueles protestos dos quais a gente também falou ontem, vários outdoors, displays colocados em caminhões, em carros, pessoas perguntando sobre o paradeiro do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. E isso vai ser, com certeza, alvo de questionamento para o presidente, se ele tiver algum momento para falar com a imprensa, né? Porque eu acho que ele deve evitar fazer isso justamente para esse tema não ser levado à baila. A gente não sabe se esse assunto vai fazer parte da bilateral que ele tem com o Biden ainda hoje, no nosso horário às 7h15 aqui para a gente, 4h15 de lá. E o total desdém do presidente com a cúpula ficou evidente. Ele atrasou, ele não estava na abertura, ele ficou fazendo live com varejistas aqui do Brasil, mais interessado na eleição do que no seu primeiro encontro com o Joe Biden depois de eleito, depois do Brasil demorar a reconhecer a vitória do Biden, fazer todo aquele papelão, ficar ali numa postura pró-Trump que não ajuda em nada o país. O presidente chega para uma cúpula importante de chefes de Estado e para uma bilateral com o presidente dos Estados Unidos nesse mood meio, não sei o que eu estou fazendo aqui, não queria estar aqui. Então vamos ver como vai ser o encontro, se vai ser marcado por frieza de parte a parte, porque as relações estão frias entre os dois países em razão da forma como o Bolsonaro apoiou o Trump descaradamente, ali deslavadamente, sem nenhum tipo de diplomacia envolvida. E agora é o primeiro encontro entre eles. Tem temas importantes para serem discutidos. A questão do preço dos combustíveis deve ser porque é algo que também impacta os Estados Unidos. O governo americano foi questionado se a questão da dúvida que o Bolsonaro joga sobre o sistema eleitoral estaria na pauta.
E a resposta foi curiosa, os Estados Unidos têm plena confiança na lisura do processo eleitoral brasileiro, algo nessa linha. Portanto, se for tema da conversa, o Bolsonaro deverá ainda ouvir isso do Biden, o Biden que enfrentou algo semelhante lá na eleição dele, com a invasão do Capitólio e tudo mais, e essa questão da democracia e da preservação da democracia, o fortalecimento da democracia, é o tema da Cúpula das Américas. Então, realmente, não é o melhor ambiente para o Bolsonaro estar neste momento. Teve até mensagem aqui de ouvinte, o Pepe de Campinas, falando que queria ser uma mosquinha para ouvir essa conversa do Biden com o Bolsonaro pela expectativa. Sabe né? que eu pensei a mesma coisa ao longo do dia de hoje? Falei, gente, será que a gente vai ter alguma testemunha ocular desse encontro para saber tudo que rolou? Ou vamos ficar só com as versões dos porta-vozes de lado a lado? Então, eu tô com o nosso ouvinte aí, também queria ser essa mosquinha. Altas expectativas. Agora, falando aí no caso das buscas, né, pelo Bruno Pereira e pelo Dom Phillips, a gente falou há pouco que a Justiça decretou a prisão do Amarildo da Costa de Oliveira, que é investigado se tem alguma relação ou não com o caso, mas o que chamou a atenção é que ele contratou 2 advogados para defenderem ele. Eram 2 advogados que são procuradores de municípios vizinhos, e aí, claro, pegou mal, eles acabaram tendo que deixar a defesa dele, né? Tudo muito nebuloso, né? Nesse caso, ele ter contratado esses procuradores que ninguém sabe direito que ligação teriam com essa figura, e diante das outras evidências de que haveria ali algumas ligações políticas desse grupo com os políticos ali da região, eles caíram fora, Muniz. Vai ser feita uma perícia na lancha dele, do Pelado, e porque tem suspeita de que exista material genético ali para ser periciado. Então, vamos ver, é muito inquietante essa situação, já são 4, 5 dias de desaparecimento. Fiquei bastante também, fiquei mal com a entrevista do Ailton Krenak, o líder indígena, em que ele diz o tanto que eles conheciam bem, que os indígenas conhecem bem aquela região e que acha que se eles estivessem só perdidos já teriam sido encontrados. Então, vamos manter a esperança de que eles estejam vivos, mas têm de ser encontrados. A gente precisa de uma resposta, essas famílias precisam de uma resposta, o desespero da família também é muito grande de ambos. É muito grave o que está acontecendo na região amazônica, em todos os sentidos. As violações aos povos indígenas, toda a sorte de crime sendo cometido quase à luz do dia, sem que as autoridades tomem providência. E o caso dos 2 choca, porque é muito ruim quando você tem pessoas desaparecidas assim, mas é o caso que nos chegou justamente porque são 2 figuras conhecidas. Imaginem o que acontece no dia a dia lá sem que a gente fique sabendo. Então, Bolsonaro sempre fala de riscos à Amazônia, riscos à soberania da Amazônia. Na verdade, a Amazônia está em grande risco, mas é pela falta de Estado lá para zelar pelo nosso patrimônio humano, pelo nosso patrimônio natural. É muito, muito triste o que está acontecendo. Ai, Vera, vamos com a música? Vamos, para dar uma subida no ânimo. Melhorar um pouquinho. Hoje não teve jeito, eu só pensei nessa música, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes foram até os supermercadistas quase pedir dinheiro emprestado para eles, porque está faltando algum. A mesma coisa com os servidores. Então a gente vai de marchinha. Disseram que até que tem mais carnaval agora em junho, né? Então vamos de marchinha para dar uma alegrada. Você aí, me dá um dinheiro aí. Isso, queria também um dinheiro aí. Obrigada, Vera. Beijo, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.